Não derramei uma única lágrima quando me ligaram dizendo que meu pai havia morrido. Dias de dormência emocional. E agora aqui estou, sentada no fundo desta funerária sufocante enquanto todos cochicham ao meu redor. Meu pai era um homem frio e calculista que controlava tudo com mão de ferro, incluindo sua família. Todo o seu império financeiro, construído à custa de relacionamentos quebrados e segredos obscuros. Todos estão vestidos de preto, exibindo expressões tristes, mas dá para sentir a tensão no ar. Ninguém está realmente de luto. Todos se perguntam o que acontece agora. O que acontece com o dinheiro dele, com a empresa, com o império que construiu. Não vejo a maioria dessas pessoas desde que fui expulsa como lixo descartável. Meu irmão Ricardo sequer me reconheceu desde que cheguei. Apenas continua lançando olhares presunçosos enquanto aceita condolências como se já fosse o novo rei. Minha mãe continua secando olhos secos com um lenço, olhando para qualquer lugar menos para mim. Eu não deveria ter voltado aqui. Sabia que isso seria um erro. A sala da funerária parece cada vez menor, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Tudo mudou quando Ricardo subitamente se levantou durante o elogio fúnebre. Ele se virou diretamente para mim, seu rosto contorcido com uma preocupação falsa, e anunciou para a sala inteira. Ela só está aqui por causa do dinheiro. Papai ia cortar ela completamente do testamento. A sala ficou em silêncio mortal. Os olhares penetrantes atravessaram minha pele como agulhas. Antes que eu pudesse reagir, um homem mais velho em um terno caro caminhou até a frente da sala. Senhor Pereira, advogado pessoal do meu pai desde antes de eu nascer. Ele segurava um pequeno pendrive que conectou a TV montada na parede. Meu estômago afundou quando o rosto do meu pai apareceu na tela. Ele parecia exatamente como no dia em que me expulsou. Olhos frios que podiam dissecar sua alma. Aquele olhar que nos fazia sentir como se estivéssemos sendo dissecados por dentro. Ele olhou diretamente para a câmera e disse 3 palavras, que fizeram meu sangue congelar. Comecem por ela. O advogado pausou o vídeo e se virou para mim. Isso foi gravado há alguns meses. Seu pai insistiu que fosse reproduzido em seu funeral com todos presentes. Apertei as bordas da minha cadeira com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Qualquer que fosse o que viria a seguir, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A gravação continuou, e cada palavra do meu pai era como uma navalha cortando o silêncio da sala. Sei que muitos acham que ela não merece nada, que ela se afastou da família, mas ninguém nunca perguntou por quê. Meu coração acelerou. Tantos anos guardando esse segredo, tantas noites sem dormir, e agora tudo estava prestes a ser exposto na frente de todo mundo. Ricardo riu, debochado. Porque você é ingrata, disse ele, com aquele tom superior que sempre usou comigo. Era como se meu pai tivesse ouvido o comentário em tempo real, porque sua expressão no vídeo mudou drasticamente. Seu rosto endureceu, os olhos ficaram mais frios. Ela saiu porque eu a obriguei, porque descobri algo que me deixou enojado. E vocês todos fizeram parte disso. Um frio correu pela minha espinha. A sala inteira congelou. Minha mãe abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Meu tio Carlos, irmão do meu pai, começou a suar visivelmente, passando o lenço pela testa repetidas vezes. Alguns amigos da empresa se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. O padre olhava confuso, para todos, sem entender o que estava acontecendo. Agora eu vou contar tudo. E no final, cada um vai receber exatamente o que merece. A voz do meu pai soava diferente agora, determinada, vingativa, como se ele estivesse saboreando o momento mesmo depois de morto. Um timer apareceu no Minans of vídeo, como se aquilo fosse um documentário bem planejado. Parte 1. A traição. Senti meu estômago embrulhar. Eu sabia exatamente do que ele ia falar. Aquela memória que tentei enterrar por mais de uma década estava prestes a ser desenterrada na frente de todos. O passado que me assombrou por anos, que me fez perder noites de sono,
que me fez criar um filho sozinha nas ruas enquanto minha família vivia no luxo. Desejei mais do que nunca que aquele pendrive tivesse queimado antes de ser plugado, que o advogado tivesse perdido ele, que qualquer coisa tivesse impedido esse momento. Mas era tarde demais. As revelações estavam por vir, e eu não tinha mais para onde fugir. A verdade finalmente viria à tona, depois de 11 longos anos, e agora todos saberiam o que aconteceu naquela noite que mudou minha vida para sempre. 11 anos atrás, disse meu pai com a voz firme que usava para fechar negócios importantes. Eu descobri que minha filha mais velha, a que está aí agora ouvindo tudo, não fugiu da família. Ela foi expulsa. Minha mãe apertou os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto envelhecido estava contorcido numa expressão de pânico que jamais havia visto antes. Ela sabia o que viria a seguir. Todos sabiam, menos os de fora da família. Os funcionários da empresa, os amigos distantes, todos eles acreditavam na mentira que meus pais espalharam, que eu era rebelde, que abandonei a família por egoísmo, que desperdicei todas as oportunidades que me deram. Ela me contou que foi traída por alguém de dentro. E eu escolhi ignorar. Olhei diretamente para Ricardo. Ele ainda sorria, mas agora de forma nervosa, como um animal encurralado. Seu pé batia incessantemente contra o chão, criando um ritmo ansioso que apenas aumentava a tensão na sala. Seu olhar percorria todas as saídas possíveis, como se estivesse calculando suas chances de escapar. Abaixei a cabeça por um instante, sentindo o peso das memórias. Aquela noite, a festa de aniversário de Ricardo, o álcool, os segredos, compartilhados no quarto dele, a confusão, a traição. E depois, o teste de gravidez positivo que mudou tudo. Ela engravidou, e o pai da criança foi meu filho. Um grito agudo cortou o ar. Era minha tia Márcia, que sempre foi a mais religiosa da família, a que mais falava sobre moralidade e bons costumes nas reuniões de domingo. Ela caiu sentada, seu copo de água se espatifando no chão e espalhando cacos por toda parte. Ninguém se moveu para ajudá-la. Todos estavam em choque. Senti meu coração parar por um segundo. A sala estava em silêncio mortal, como se todos tivessem esquecido até mesmo de respirar. Sim, vocês ouviram certo, e vocês ajudaram a esconder. Meu pai olhava fixamente para a câmera. Era como se ele estivesse nos encarando um por um, do além-túmulo. Ricardo levantou bruscamente, o rosto contorcido numa mistura de raiva e medo. Isso é mentira! Isso é um vídeo editado! Ela sempre quis me prejudicar! Sua voz tremia, descontrolada, mas o advogado já tinha outra bomba nas mãos. Um envelope pardo e grosso, que ele segurava como se fosse algo valioso e perigoso ao mesmo tempo. Seu pai deixou isto para este momento específico, disse ele, olhando rapidamente para mim com uma expressão que parecia quase um pedido de desculpas. Era um teste de DNA, feito sem que eu soubesse. Meu pai havia encontrado uma forma de confirmar suas suspeitas, mesmo depois de tantos anos. O advogado abriu o envelope, com mãos ligeiramente trêmulas. A sala inteira parecia prender a respiração. Este teste de DNA foi encomendado pelo próprio Sr. Álvaro, há alguns meses, antes de seu falecimento. Ele tirou vários papéis do envelope, colocando-os no projetor para que todos pudessem ver os resultados em detalhes. Gráficos, percentuais, termos técnicos, tudo projetado na mesma tela, onde ainda estava congelada a imagem do meu pai. Confirma que o filho da senhora Larissa é também filho do senhor Ricardo. A sala explodiu em murmúrios e exclamações abafadas. As palavras pairavam no ar como facas, cortando a última esperança de Ricardo de manter sua imagem imaculada. Ele sempre foi o queridinho, o herdeiro perfeito, aquele que nunca fazia nada errado. Agora seu segredo mais sujo estava exposto para todos verem. Meu irmão estava completamente vermelho, quase roxo de raiva. Isso é um absurdo. Isso é uma armação. Ela conseguiu manipular até mesmo o pai.
Ele apontava para mim, os olhos injetados, a veia do pescoço pulsando violentamente. Quer que eu leia o resultado de novo? Disse o advogado, mantendo a calma profissional que provavelmente cultivou em décadas lidando com famílias disfuncionais como a nossa. Minha mãe, até então em silêncio absoluto, finalmente levantou. Seus ombros estavam curvados como se carregassem o peso do mundo. Isso foi há 11 anos. Foi um erro. Eles eram jovens, foi confuso. Sua voz era súplica e defesa ao mesmo tempo. Levantei também, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Erro? Eu fui expulsa de casa, grávida, com 18 anos, enquanto vocês passavam pano pro filho mimado. As palavras saíram mais amargas do que esperava, carregadas com todo o ressentimento acumulado em mais de uma década. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns com espanto, outros com pena, muitos com desprezo. Não me importei. Já tinha sobrevivido ao pior que esta família podia fazer comigo. E o vídeo do meu pai não tinha acabado. Na tela, ele voltou a se mover, como se esperasse que esse momento de confronto terminasse para continuar sua mensagem, póstuma. O timer mudou. Parte 2. A herança. Ricardo caiu pesadamente na cadeira, derrotado temporariamente pela revelação. Agora vinha a parte que ele mais temia. O dinheiro, o poder, tudo o que ele sempre achou que seria dele por direito. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora vamos falar de dinheiro, disse meu pai no vídeo, com aquele mesmo tom calculado, que usava em reuniões de negócios, sempre direto ao ponto quando se tratava de dinheiro. Metade do que construí está em nome da Larissa. Sim, a usurpadora, como vocês a chamaram pelas minhas costas. O silêncio instantâneo virou revolta em questão de segundos. Vozes se ergueram, cadeiras foram arrastadas, expressões de choque e indignação por toda parte. Meu tio Carlos levantou, apontando para mim. Isso é impossível. Ela nem trabalha. Na empresa! Ela abandonou tudo! Outros primos e executivos da empresa concordavam, balançando a cabeça vigorosamente. A imagem do meu pai parecia sorrir sarcasticamente, como se tivesse previsto exatamente essa reação. Ela cuidou da empresa à distância. Usava outro nome. A consultora externa que vocês tanto elogiaram nos últimos anos? Era ela. Tudo que prosperou recentemente foi mérito dela. Senti todos os olhares novamente se voltarem para mim, desta vez com um misto de confusão e raiva. Sim, era verdade. Por 4 anos, sob um pseudônimo, eu vinha reestruturando secretamente partes cruciais da empresa, a pedido do meu pai. Um acordo feito em sigilo, a única comunicação que tivemos em anos. Ricardo gritou, pulando da cadeira. Isso é impossível! Eu sou o CEO. Eu controlo tudo. Ela nem tem acesso às contas. Seu rosto estava contorcido de pânico. Ele sabia o que isso significava. O fim do seu reinado. O advogado pigarreou, ajustando os óculos no rosto cansado. Na teoria, sim, senhor Ricardo. Mas a senhora Larissa sempre foi a sócia oculta. E agora, conforme as instruções testamentárias, é a única com acesso direto às contas principais e ao sistema de gerenciamento central. Pela primeira vez na vida, eu vi medo genuíno no rosto do meu irmão. Aquele mesmo rosto que sorriu com desdém quando me viu sendo expulsa de casa, grávida e desesperada, 11 anos atrás. O mesmo que fingiu preocupação quando espalhou rumores sobre meu suposto vício em drogas para explicar minha ausência. Ele não sabia. Mas na mesma manhã, seguindo instruções deixadas pelo meu pai, eu já havia transferido tudo. As ações, os imóveis principais, as contas offshore, tudo estava sob meu controle agora. Eu, que passei anos morando em apartamentos minúsculos, trabalhando em 3 empregos para sustentar meu filho, agora tinha mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível. A ironia era amarga e doce ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso!
gritou Ricardo, cruzando a sala em passos largos e me segurando pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Seus olhos estavam arregalados, injetados, quase saindo das órbitas. Aquele não era mais o executivo polido que aparecia em capas de revistas de negócios. Era um homem desesperado vendo seu império desmoronar. O advogado interveio rapidamente, sinalizando para os seguranças que estavam posicionados discretamente nos cantos da sala. Senhor, mantenha a compostura. Este é um momento de luto. Respeito é fundamental. Os seguranças se aproximaram, mas não foi necessário intervir. Ricardo me soltou, ainda tremendo de raiva. Minha mãe começou a chorar de verdade agora, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente. Filha, por favor. A gente errou, mas somos família. Sempre fomos família. Suas palavras soavam vazias depois de tudo. Família? Que tipo de família expulsa uma filha grávida? Que tipo de família constrói uma fortaleza de mentiras sobre o próprio sangue? Não respondi. Apenas encarei a TV, onde a imagem do meu pai ainda permanecia congelada, como se ele estivesse assistindo a tudo com aquele mesmo olhar penetrante que sempre me fez sentir pequena e insignificante. O que vocês chamam de família, continuou meu pai no vídeo, como se respondesse diretamente às súplicas da minha mãe. É uma sociedade doentia de aparências e conveniências. Suas palavras caíram como pedras sobre todos nós. Agora, chegou a hora do acerto de contas. O vídeo parou abruptamente nesse ponto, deixando a sala em um silêncio sepulcral. Mas o advogado não tinha terminado. Ele pegou novamente o pendrive, mexendo em alguns arquivos. Tem mais. O dispositivo contém gravações de áudio. Confissões feitas pelo Sr. Ricardo, quando ele pensou que estava tudo sob controle. Meu irmão ficou branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado do seu corpo em um instante. Ele sabia exatamente do que se tratava. Você não tem esse direito! Isso é invasão de privacidade! Vou processar você e essa empresa! Gritava. Ele, apontando para o advogado, para mim, para qualquer um que pudesse culpar pelo seu próprio comportamento. Eu tenho sim! Disse o advogado com uma calma impressionante. Seu pai deixou instruções claras, todas legalmente respaldadas. E agora? Todo mundo vai ouvir o que você realmente pensa sobre família, ética e lealdade. Ricardo tentou avançar novamente, mas desta vez os seguranças foram mais rápidos, posicionando-se entre ele e o advogado. O advogado conectou seu notebook ao sistema de som do salão. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional de alguém fungando ou se remexendo desconfortavelmente na cadeira. Esta é a primeira gravação. Foi feita por Álvaro com autorização judicial. Ricardo estava sendo investigado por irregularidades financeiras, algo que vocês saberão mais adiante. Ele apertou o botão de play. A voz do meu irmão soou alta e clara pelo sistema de som, preenchendo cada canto da sala. Ela vai voltar. Eu sei, mas ela não vai ter nada. Eu vou convencer o velho a mudar tudo antes. Ela não tem provas. Aquela vadia não tem nada. Murmúrio de horror se espalhou pelo salão. Alguns convidados se levantaram chocados e saíram discretamente. Outros permaneceram, hipnotizados pelo drama que se desenrolava, incapazes de desviar o olhar. A segunda gravação começou sem aviso. Se ele descobrir que o filho é meu, ele me mata. Mas não vai descobrir. Eu mandei sumirem com os exames. A mãe ajudou. Eu olhei para minha mãe, que tremia visivelmente agora. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados fixos no chão, incapaz de enfrentar os olhares acusadores que se voltavam para ela. Eu não tive escolha, sussurrou ela, mais para si mesma do que para os outros. Eu apenas fiquei ali, em pé, absorvendo tudo. Tantos anos de dor e dúvida, questionando minhas próprias memórias, me perguntando se eu havia exagerado, se talvez minha família tivesse razões válidas para me rejeitar tão completamente. E agora, a confirmação de que tudo foi exatamente tão terrível quanto eu lembrava. Tudo o que conseguia pensar era em quantos anos eu vivi na rua,
com um bebê nos braços, fazendo bicos em cafeterias, dando aulas particulares, dormindo em sofás de conhecidos, tudo enquanto eles tramavam minha destruição completa entre taças de vinho em jantares sofisticados. A terceira gravação começou ainda mais incriminadora. O moleque não pode aparecer nunca. Se alguém descobrir, vamos dizer que ela inventou tudo, que era uma vagabunda que dormia com qualquer um. Ninguém vai acreditar nela contra nós. A voz do meu irmão soava tão casual, tão despreocupada, como se estivesse falando sobre o tempo, não sobre destruir a vida da própria irmã e negar a existência do próprio filho. A raiva que senti foi tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. 11 anos de injustiça comprimidos em alguns minutos de áudio. 11 anos de luta, de recomeços, de noites sem dormir preocupada com contas a pagar, com a saúde do meu filho, com nosso futuro incerto. Tudo isso enquanto eles viviam suas vidas privilegiadas, protegidos por mentiras cuidadosamente construídas. O padre, visivelmente perturbado com tudo que estava acontecendo, tentou intervir. Meus filhos, talvez isso não devesse acontecer aqui, neste momento. Estamos aqui para prestar as últimas homenagens ao falecido, para rezar por sua alma. Sua voz era hesitante, seus olhos percorrendo a sala buscando algum apoio. O advogado o cortou com firmeza. Padre, com todo o respeito, Álvaro deixou instruções claras. Tudo seria revelado diante de todos. Este foi seu último desejo, e estamos aqui para cumpri-lo. O padre recuou, percebendo que não tinha autoridade naquela situação. A quarta gravação começou, ainda mais damificadora que as anteriores. Se o velho morrer, a empresa é minha. Ela não vai voltar. Não vai dar tempo. Eu tô quase convencendo ele a tirar o nome dela de todos os documentos. A voz de Ricardo discutia com alguém que não podíamos identificar. Provavelmente um cúmplice em seus planos. O silêncio chocado virou indignação palpável. Um dos sócios da empresa, um homem grisalho chamado Sérgio que sempre me tratou, com gentileza nas poucas vezes que nos encontramos, levantou a voz. Então, tudo isso era um golpe? Você estava manipulando seu próprio pai para tomar controle de tudo? Ricardo tentou sair da sala, marchando em direção à porta com passos rápidos e determinados. Mas 2 seguranças se posicionaram estrategicamente, bloqueando sua passagem. Saiam da minha frente! Isso é um circo! Não vou ficar aqui para assistir a essa palhaçada! Gritava ele, o rosto contorcido numa mistura de raiva e pânico. Ordem do seu pai, disse o advogado calmamente, como se estivesse apenas comentando sobre o clima. Ele previu que você tentaria fugir antes que tudo fosse revelado. As portas permanecerão fechadas até o final da apresentação. Meu pai realmente havia pensado em tudo. Como um jogador de xadrez, ele previu cada movimento, cada reação, posicionando cada peça meticulosamente para este momento final. Era impressionante e assustador ao mesmo tempo perceber que mesmo depois de morto, ele ainda controlava tudo e todos naquela sala. Eu me perguntei quanto tempo ele planejou isso, quanto tempo ele guardou seu conhecimento sobre as traições do filho, coletando evidências, preparando sua vingança póstuma. Me perguntei por que ele esperou tanto tempo para me trazer de volta. Por que permitiu que eu sofresse por tantos anos sozinha? Talvez ele nunca tenha realmente me perdoado pelo escândalo. Apenas decidiu que Ricardo merecia ainda menos seu perdão. Mesmo agora, em sua vingança, havia algo de cruel e calculista, típico dele até o fim. O vídeo voltou a rodar na tela grande. Última parte. Meu pai olhava sério para a câmera, sem a menor sombra de emoção em seu rosto. Ele nunca foi um homem de demonstrar sentimentos, sempre priorizou a racionalidade acima de tudo. Se Ricardo tentar contestar o testamento ou as provas, entreguem a gravação final. O advogado não esperou, já colocou o áudio para tocar imediatamente. Era uma gravação curta, mas devastadora. Eu sabia o tempo todo, só deixei que cavasse a própria cova. A voz do meu pai soava quase satisfeita,
como se estivesse saboreando a queda do filho favorito. Ricardo começou a gritar, completamente, fora de controle agora. Isso é uma armação! Ela manipulou tudo! Ela obrigou ele a fazer isso. É óbvio que ele não estava em seu juízo perfeito quando gravou isso. Sua voz estava estridente, desesperada, enquanto ele apontava freneticamente para mim, uma acusação após a outra, cada uma mais absurda que a anterior. Estava claro para todos que ele tinha perdido completamente o controle. Eu permaneci em pé, imóvel, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Não daria a ele o prazer de me ver chorar. Não agora. Não depois de tudo que passei. Meu pai concluiu o vídeo com uma última frase, olhando diretamente para a câmera como se pudesse ver através do tempo e do espaço, falando diretamente comigo. Filha, eu falhei com você, mas deixe o mundo inteiro saber que errei. Agora ele é seu. Cuide melhor do que eu cuidei. A imagem sumiu, deixando a tela preta. A sala explodiu em murmúrios, exclamações abafadas, discussões acaloradas. E então, algo inesperado aconteceu. Alguém aplaudiu. Foi Sérgio, o sócio mais antigo da empresa. Ele se levantou e começou a bater palmas, lentamente no início, depois com mais força. Eu sempre achei que havia algo errado, disse ele em voz alta. Os números nunca fechavam completamente. As decisões nunca faziam sentido total. Agora entendo por quê. Outros executivos da empresa começaram a concordar, acenando com a cabeça. A verdade estava finalmente vindo à tona, em várias camadas. Não era apenas sobre minha gravidez e expulsão. Era sobre anos de manipulação, desvios, mentiras que afetaram não apenas a mim, mas a empresa inteira, os funcionários, os negócios. Ricardo tinha prejudicado muito mais pessoas do que eu imaginava. O advogado pigarreou novamente, ajustando os papéis em suas mãos trêmulas. De acordo com o testamento e as evidências apresentadas, o Sr. Ricardo Álvaro perde qualquer direito à herança. Será removido da presidência da empresa imediatamente, e todos os seus poderes administrativos estão revogados a partir deste momento. Sua voz era monótona, como se estivesse apenas lendo uma lista de compras, não destruindo a vida de alguém. Ricardo avançou em minha direção novamente, o rosto contorcido em uma máscara de ódio puro. Você planejou isso tudo, você e aquele velho manipulador? Os seguranças o contiveram antes que ele pudesse me alcançar, segurando-o pelos braços enquanto ele se debatia violentamente. Eu sou o primogênito! Isso é um circo! Ela é uma desgraça nessa família. Ela dormiu com meio mundo. Aquele moleque nem deve ser meu. Suas palavras eram veneno puro, tentando me ferir uma última vez, tentando lançar dúvidas sobre a paternidade que o teste de DNA já havia confirmado conclusivamente. Minha mãe chorava sem parar agora. Um choro descontrolado que sacudia todo o seu corpo frágil. Meu Deus, o que nós fizemos? O que nós permitimos que acontecesse? Eu finalmente falei, minha voz surpreendentemente firme apesar da tempestade emocional que rugia dentro de mim. Vocês me deixaram sozinha, com 18 anos, grávida, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. As palavras saíram devagar, carregadas com o peso de 11 anos de dor. Eu não queria isso. Não queria voltar. Não queria reviver tudo isso. Mas ele me obrigou a voltar. Com esse vídeo. Tirei do bolso uma carta amassada, escrita à mão com a caligrafia impecável do meu pai. Estava comigo há meses, desde que ele me procurou secretamente, já sabendo que estava doente. Mostrei para todos, embora poucos pudessem ler de onde estavam. Você precisa ouvir tudo isso com eles. Não fuja mais. Acabe com essa mentira. A carta continuava, detalhando tudo o que eu precisaria fazer após sua morte. Todas as instruções precisas para retomar o controle da empresa. Todas as senhas. Todos os documentos que eu precisaria acessar. Foi a única coisa sincera que ele me deu nos últimos 11 anos. Não era um pedido de desculpas. Meu pai nunca foi homem de pedir desculpas.
Era uma admissão de erro e uma tentativa de reparação, da única forma que ele conhecia, através do poder e do controle. Mesmo em sua tentativa de consertar as coisas, ele não conseguia deixar de ser quem sempre foi. Enquanto a confusão continuava na sala, a porta do salão se abriu lentamente. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Meu filho, Caio, entrou. Alto para sua idade, com os olhos penetrantes idênticos aos do meu pai, a mesma expressão, fechada e observadora. Ele estava vestido formalmente, como eu havia pedido, embora nunca tivesse explicado exatamente o que aconteceria hoje. Ele sabia apenas que iríamos ao funeral do avô que nunca conheceu. Mas agora, pelos sussurros que percorriam a sala, pelo modo como todos o encaravam com espanto, estava claro que ele havia ouvido tudo. Provavelmente ficou do lado de fora, escutando através da porta. Ele sempre foi assim, observador, silencioso, absorvendo tudo ao seu redor como uma esponja. Ele tem 11 anos, disse eu, quebrando novamente o silêncio. E hoje ele ouviu que foi chamado de erro, de vergonha, de segredo. Minha voz estava carregada de dor e raiva, enquanto observava meu filho caminhar lentamente pelo corredor central, passando pelos convidados chocados até parar ao lado do caixão do avô. Ele me disse que queria ver o que era família. O sarcasmo na minha voz era palpável quando disse essa última palavra. Caio ficou parado, observando, o rosto do avô no caixão aberto. A semelhança entre eles era inegável. O mesmo queixo forte, as mesmas sobrancelhas espessas, o mesmo ar de autoridade natural que meu filho já demonstrava mesmo tão jovem. O silêncio na sala era denso, quase sufocante. Minha mãe, ainda tremendo, se levantou com dificuldade e tentou se aproximar do neto que nunca conheceu. Caio, você me perdoa? Sua voz era trêmula, suplicante. Meu filho a encarou com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas, exatamente como meu pai fazia. Quando ele respondeu, sua voz era calma e controlada, com uma frieza que congelou o sangue de todos. A senhora me conhece? 3 palavras simples, mas devastadoras. O mesmo número de palavras que meu pai usou para começar toda essa revelação. Comecem por ela. A senhora me conhece? Como avó e neto, sem nunca terem se encontrado, já compartilhavam a mesma capacidade de destruir alguém com poucas palavras. Minha mãe desabou, caindo de joelhos no chão frio da funerária. Seu corpo frágil sacudia com soluços incontroláveis. Eu só queria proteger vocês. Eu tinha medo do que isso faria com a imagem da família. Sua justificativa soava tão vazia, tão insignificante diante da magnitude do dano causado. Virei-me para ela, finalmente liberando um pouco da raiva que mantive controlada até agora. Então destruiu a minha vida para proteger uma fachada? Para que ninguém soubesse o que aconteceu dentro dessas paredes perfeitas. As palavras saíram amargas, envenenadas por anos de abandono. Caio se virou para minha mãe, seu olhar ainda impassível, mas suas palavras carregadas de uma raiva controlada que era ainda mais assustadora que qualquer explosão emocional. A senhora mentiu para mim também. Disse que meu pai tinha morrido. Ricardo, que havia se calado momentaneamente, arregalou os olhos em choque. Ela disse o quê? Era evidente que essa parte da história ele não conhecia. Talvez tivesse assumido que eu havia contado a verdade para o meu filho. Talvez nunca tivesse pensado muito sobre o assunto. Caio encarou o homem que era seu pai, biológico, com uma mistura de curiosidade e repulsa. Ela disse que ele tinha morrido num acidente de carro, que não sabia o nome dele, que foi apenas uma noite, um erro. A sinceridade brutal de uma criança expondo as mentiras dos adultos. Um silêncio mortal se seguiu às suas palavras. A verdade nua e crua, vinda da boca de um menino de 11 anos. Ricardo parecia ter sido atingido por um trem. Toda sua postura, agressiva, desmoronou em segundos. Ele olhava para Caio como se visse um fantasma. A semelhança entre eles era sutil, mas inegável agora que estavam face a face.
o mesmo formato dos olhos, o mesmo nariz, certos gestos e maneirismos que só poderiam ser genéticos. E então, quebrando o silêncio ensurdecedor, a avó dele caiu de joelhos diante do neto. Eu não sou mais digna de chamar vocês de neto e filha. Suas palavras eram um sussurro entrecortado por soluços. Caio apenas respondeu, com a mesma frieza calculada que herdou do avô que nunca conheceu. Você nunca foi. 3 palavras novamente, simples, diretas, devastadoras. Era como se algo tivesse sido passado através das gerações, essa capacidade de ferir com precisão cirúrgica. Todos na sala pareciam prender a respiração, testemunhas de um julgamento final onde nenhuma defesa era possível. O advogado pigarreou, tentando trazer alguma ordem de volta à sala. Ele se aproximou de mim, entregando um envelope grosso com o logotipo da empresa Álvaro impresso em relevo dourado. Estes são os acessos bancários, a empresa, as propriedades, tudo o que ele construiu. Agora é seu. E do Caio, quando atingir a maioridade. Suas palavras foram como um balde de água fria sobre a cena emocional. De volta aos negócios, ao dinheiro, ao poder, como meu pai teria querido. Ricardo começou a rir, um riso histérico, que parecia mais próximo de um choro desesperado. Ela vai destruir tudo, destruir tudo. Ela não sabe administrar nada, não sabe nada sobre os negócios, vai levar tudo à falência em meses. Suas palavras eram o último suspiro desesperado de um homem vendo seu império desmoronar. Mas um dos sócios, Sérgio, aquele que começou os aplausos, deu um passo à frente. Foi ela quem salvou a empresa nos últimos 3 anos, idiota. Você só aparecia em eventos e festas, gastando o dinheiro que não produzia. Sérgio se virou para mim, com um leve aceno de cabeça. Suas análises e sugestões estratégicas, mesmo feitas à distância, foram brilhantes. Sempre soube que havia alguém por trás daquele pseudônimo, mas nunca imaginei. O golpe final havia sido desferido. Não apenas Ricardo perdera tudo, mas agora todos sabiam que seu sucesso aparente era apenas mais uma mentira. Eu respirei fundo, tentando acalmar meu coração que batia descompassado. 11 anos de dor, de luta, de recomeços dolorosos. E agora, isso. Uma mudança tão drástica que parecia irreal. Não vim para me vingar. Só quero viver em paz, mas vou garantir que meu filho nunca passe pelo que eu passei. Olhei diretamente para Ricardo enquanto falava, depois para minha mãe, para os tios e primos que nunca me procuraram, para todos que permitiram que aquilo acontecesse. Caio segurou minha mão, seu toque firme me dando forças para continuar. Apesar de tudo, havíamos construído algo real, algo verdadeiro, um relacionamento baseado em honestidade e confiança, não em aparências e conveniências. Nosso pequeno apartamento de 2 quartos tinha mais amor verdadeiro que esta mansão enorme jamais teve. E naquele instante, com a mão do meu filho na minha, eu soube que nada mais seria como antes. A dinastia Álvaro tinha um novo começo, uma nova direção. Não seria perfeito, não seria sem conflitos. Nada relacionado a famílias e dinheiro jamais é. Mas seria honesto, seria real. Seria baseado em algo mais sólido que mentiras e manipulação. O poder agora estava em minhas mãos. E eu faria diferente. Não pelo meu pai, não por vingança, mas pelo meu filho e por mim mesma. Ricardo tentou sair novamente, desta vez empurrando violentamente um dos seguranças. Mas antes que pudesse alcançar a porta, foi abordado por 2 homens de terno escuro que não faziam parte da segurança da funerária. Eles mostraram distintivos, discretamente. Senhor Ricardo Álvaro, estamos aqui por ordem judicial. Há um mandado de condução para esclarecimento de fraudes fiscais e desvio de recursos. Ricardo congelou no lugar, o rosto pálido como papel. O quê? A palavra saiu como um sussurro assustado. O advogado, que aparentemente sabia de tudo, explicou calmamente. Seu pai também deixou provas disso. Ele sabia que você estava lavando dinheiro por meio da empresa nos últimos 5 anos. Usava contas fantasmas, empresas de fachada, tudo documentado.
Ele entregou tudo às autoridades uma semana antes de falecer. A revelação caiu como uma bomba na sala. Não era apenas uma questão de herança e empresa familiar, era algo criminal. Algo que poderia levar Ricardo à prisão por anos. Minha mãe gritou, um som agudo e desesperado que ecoou pelas paredes da funerária. Ela correu em direção ao filho, como se pudesse protegê-lo com seu corpo frágil. Meu irmão caiu sentado em uma cadeira próxima, derrotado. Isso é impossível. Ele não podia saber. Ninguém sabia. Suas palavras eram quase inaudíveis, mais para si mesmo do que para os outros. Eu o observei, sentindo uma mistura estranha de emoções, raiva, satisfação e, surpreendentemente, uma pontada de pena. Este homem que me causou tanto mal, que conspirou para destruir minha vida, agora parecia tão pequeno, tão patético. Eu respondi, minha voz calma. Ele sempre soube, só esperou o melhor momento para expor tudo. Ricardo levantou os olhos, para mim, e pela primeira vez vi algo diferente do desdém habitual. Vi medo e, talvez, um lampejo de arrependimento, mas era tarde demais para arrependimentos. Os policiais se aproximaram, algemando-o discretamente. Precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos, senhor. Seu advogado pode encontrá-lo na delegacia. À medida que o levavam, minha mãe chorava, implorando, tentando agarrar-se ao filho. Uma cena final de desespero que contrastava dramaticamente com a frieza com que me expulsaram tantos anos atrás. Não havia câmeras então. Não havia público. Não havia revelações chocantes. Apenas uma família silenciosamente descartando uma de suas partes defeituosas. O corpo do meu pai ainda estava ali, esquecido no centro da sala, enquanto a família desmoronava ao redor. Com toda a confusão, as revelações, o drama, quase esquecemos o verdadeiro propósito daquela reunião. Velar um homem que muitos temiam, alguns respeitavam, mas poucos realmente amavam. Eu me aproximei do caixão, observando o rosto sereno do homem que tanto impacto teve em minha vida, para o bem e para o mal. O Senhor foi cruel comigo. Me expulsou, me ignorou, me chamou de fraca. Mas também foi o único que tentou consertar o que destruiu. Falei baixo, mas na sala silenciosa todos podiam ouvir. Não me importei. Esta seria a última vez que falaria com ele, mesmo que fosse apenas um monólogo. Coloquei sobre o caixão a carta que ele me escreveu, aquela que me trouxe de volta à sua vida, mesmo que após sua morte. O papel amassado contrastava com o arranjo perfeito de flores caras ao redor do corpo. Eu aceito seu pedido de desculpas, não pelo que fez comigo, mas por ter dado ao meu filho o que nenhum de vocês teve, verdade. Caio também se aproximou, ficando ao meu lado. Ele olhou longamente para o avô que nunca conheceu em vida. Seu rosto jovem estava sério, pensativo. Ele havia ouvido histórias sobre este homem ao longo dos anos, algumas que eu contei, a maioria que ele descobriu por conta própria, pesquisando online, reunindo peças do quebra-cabeça de sua própria história. Obrigado, vô, por mostrar quem minha família realmente é. Suas palavras eram simples, mas profundas. Não havia amargura em sua voz, apenas uma aceitação madura que parecia impossível para alguém tão jovem. Ele havia crescido rápido demais, forçado pelas circunstâncias, pela ausência, pelas mentiras que o cercavam. Mas agora, pelo menos, ele tinha clareza. Agora ele sabia a verdade, por mais dolorosa que fosse. E com essa verdade, ele poderia finalmente começar a construir sua própria identidade, não baseada em mentiras e omissões. E então nos viramos para ir embora. Não olhei para trás, para o caixão, para minha mãe ainda chorando, para os parentes e amigos da empresa que permaneciam em choque. Esta seria a última vez que pisaria neste lugar, que enfrentaria estas pessoas. O ciclo estava completo. A verdade havia sido revelada. Era hora de seguir em frente. Na saída, muitos dos presentes vieram me cumprimentar.
Alguns eram sinceros, outros claramente oportunistas. Desculpa, Larissa, a gente não sabia. Você foi forte. Ele estaria orgulhoso. Se precisar de algo, conte comigo. As palavras fluíam ao meu redor, algumas genuínas, a maioria vazias. Apertar mãos, acenar com a cabeça, ouvir desculpas tardias. Era como uma peça de teatro onde de repente eu havia me tornado a protagonista. Pessoas que me ignoravam há anos agora queriam meu número de telefone, meu e-mail, marcar almoços, de negócios. Executivos que nunca se importaram com minha existência agora queriam discutir o futuro da empresa. Toda aquela atenção repentina era sufocante. O advogado me seguia de perto, explicando detalhes práticos, mencionando reuniões futuras, transições de poder. Palavras que pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas através de uma parede de vidro. Eu apenas concordava automaticamente, minha mente ainda processando tudo o que havia acontecido, tudo que ainda estava por vir. Caio sussurrou ao meu ouvido enquanto caminhávamos para a saída. Eles não mudaram, só trocaram de lado. Sua observação perspicaz me trouxe de volta, ao momento presente. Olhei para meu filho, tão novo e já tão sábio, e respondi: então vamos manter nossos olhos bem abertos. O carro que o advogado havia providenciado nos esperava na entrada. Um motorista abriu a porta para nós, com uma deferência que nunca experimentei antes. A cidade parecia diferente agora, vista através da janela escurecida de um carro luxuoso. As mesmas ruas que percorri tantas vezes a pé, carregando sacolas de compras, levando Caio para a escola, correndo para não perder o ônibus, agora pareciam pertencer a outro mundo, outra realidade. E mesmo com tudo o que aconteceu, com toda a dor revivida, com todos os sentimentos confusos que ainda turbilhonavam dentro de mim, pela primeira vez em anos, eu senti liberdade. Não era a liberdade financeira que o dinheiro traria, embora isso também fosse uma realidade nova e estranha. Era algo mais profundo, a liberdade da verdade, a liberdade de não carregar mais o peso de segredos e mentiras, a liberdade de olhar para frente sem o fantasma constante do passado me perseguindo. Chegamos em casa, o pequeno apartamento que havia sido nosso refúgio por tantos anos. Em breve teríamos que nos mudar, assumir nossos novos papéis, nossas novas vidas. Mas por enquanto, este ainda era nosso lar, nosso porto seguro. Caio subiu para o quarto, precisando de um tempo sozinho para processar tudo. Eu sentei na sala com o testamento ainda nas mãos, folheando as páginas sem realmente lê-las. Aquela frase martelava na minha cabeça, repetindo-se como um mantra. Comecem por ela. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava que não. Era uma ameaça, como pensei inicialmente. Não era uma sentença, uma condenação. Era uma instrução. Meu pai sabia que o mundo deles ruiria inevitavelmente. As mentiras, os esquemas, as fraudes, tudo viria à tona eventualmente. E ele sabia que eu era a única que podia sustentar o que sobrasse, a única forte o suficiente para reconstruir das cinzas, porque eu já havia reconstruído minha própria vida do nada uma vez. Começar por mim não era punição, era reconstrução, reconstrução. Era reconhecimento, da forma distorcida e complicada que só meu pai conseguiria expressar, mas seria da minha forma, com minhas regras, e acima de tudo, com a verdade. Hoje meu pai foi enterrado, mas junto com ele, enterrei tudo que me mantinha. Pequena, o medo, as dúvidas, a sensação constante de não pertencimento. O legado Álvaro não acabou, apenas mudou de mãos. E eu juraria por tudo. Ninguém iria me arrancar isso. Nunca mais. Não seria fácil. Haveria contestações, conspirações, tentativas de me derrubar. As pessoas que hoje me bajulavam poderiam se voltar contra mim amanhã. Meu irmão, mesmo enfrentando acusações criminais, certamente tentaria retaliar de alguma forma. Minha mãe oscilaria entre a culpa e a manipulação, mas eu estava preparada. 11 anos de luta me ensinaram a sobreviver, a persistir, a nunca baixar a guarda. E agora, com a verdade ao meu lado,
Com meu filho ao meu lado, eu estava pronta para mais do que apenas sobreviver. Estava pronta para prosperar.